Olha só, nós estamos aqui na Balestra mais uma vez e hoje a gente vai conversar com a psicóloga Neiva Balestreri, que é a nossa convidada para falar um pouquinho sobre psicologia. Tudo bem, Neiva? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente para conversar com você e eu queria começar conversando com você sobre psicologia. O que é psicologia? Como é que a gente até podia... porque essa semana é a semana do psicólogo, né? Sério? Dia 27, olha que coisa boa. sábado é dia porque do psicólogo. As pessoas conhecem psicólogo, psiquiatra, mas eu não sei se as pessoas sabem definir muito bem isso. Porque não é uma coisa nova, mas nem todo mundo conversa sobre isso. Dá a impressão que é um profissional que você procura escondido. Como é que é isso? Tem esse mito ainda, né? Que eu acho que os profissionais hoje procuram conscientizar as pessoas de que psicólogo não é só para casos extremos de desequilíbrio ou loucura, e que as pessoas procurem buscar o psicólogo quando eles sentem que existe alguma coisa muito grave acontecendo. E que ele não consegue dar jeito. Que não consegue dar jeito, e que não é isso. Hoje se procura mais focar na prevenção. Né? Então... Pois é, eu estava conversando com você e uma coisa que me chamou a atenção, a pessoa sente uma dor de estômago, ela vai em determinado médico, dor de dente, vai no dentista. Quando é que ela sabe que ela precisa de um psicólogo? Porque é uma coisa mais sutil, mais suave, eu percebo uma coisa mais... Não consigo definir isso, como é que você definiria? Como porque não tem nenhum doença... exame que detecta, né? Eu adorei essa definição. Hoje eu estou com essa doença, eu preciso ir num psicólogo. Não existe isso, né? Porque é uma coisa mais sutil. A dor, ela é uma dor, digamos, uma dor da alma. Né? Então, a dor psicológica, então quando você tem um conflito, quando você tem um impasse que você não consegue seguir adiante, que você não consegue dar conta, seja ele pessoal, seja ele familiar ou na relação com outras pessoas, então eu acho que esse é o momento que você tem que buscar ajuda. Me ajude a definir, ver se é isso. Quando você tem um conflito ou um problema que você não consegue resolver, não é uma coisa palpável, é esse momento que eu preciso de ajuda de um profissional dessa área. Sim. É isso? Sim, com certeza, Val. E às vezes as pessoas, elas vivem no meio desse conflito, no meio dessa dor psicológica, e elas não conseguem distinguir isso, elas não conseguem entender como que elas vão lidar com esse tipo de problema. É porque é uma coisa mais sutil. Então, às vezes, o profissional, né, da saúde mental, ele vai te ajudar a entender, né? Porque na psicoterapia, às vezes tu se dá conta de aspectos teus que tu não fazia nem ideia, né? Tu começa a compreender, a se conhecer, agora, a compreender como que tu funciona, da onde vem essas suas atitudes, esse teu comportamento, esses teus sentimentos. Essa tua força ou esse teu desequilíbrio. Isso Mas te ajuda a lidar melhor. Eu acredito que depois que a pessoa começa a se tratar, ela descobre tudo isso e nunca mais parar. O problema é até chegar aí. Como é que você vê essa relação das pessoas com o profissional hoje? Tá mais fácil? Hoje elas estão Está mudando bastante isso, principalmente com as mulheres. Alguns homens também já procuram terapia. É porque a mulher acha que é mais fácil atingir, ela tem um problema, ela acaba indo, o homem camufla. A mulher, ela fica mais pro lado emocional, né? O homem, ele já é mais pragmático, né? Mais duro nesse tipo de situação. Seria como assim, expressar os seus sentimentos é mais difícil, né? Mas a mulher acaba aqui puxando, né? O homem... Eu acho que as pessoas deveriam conversar sobre aquilo que elas não conseguem resolver, porque é isso que a gente falou. Porque como é uma coisa mais sutil, na minha opinião, como diz você, não tem um exame que você faz e aí vai dizer, você precisa disso. Eu acho que conversando com os amigos é capaz de repente, uma pessoa já passou por um problema. Eu acho que o fundamental é conversar, porque às vezes eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver, mas com a ajuda de um profissional da psicologia, você vai abrir a minha mente para eu ver aquilo de uma maneira diferente e de repente eu consigo resolver. Você me falava, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, às vezes eu não consigo e isso não tem volta. Como é que você trata isso? Por um luto, por exemplo, não tem volta, né? Mas você aprende a como lidar com essa situação para não sofrer mais do que o necessário. Para não sofrer mais do que o necessário. Né? E apesar assim, que às vezes tu não tem como medir o que é necessário, né? Para uma dor. Não, mas você consegue, porque é uma coisa que todo mundo, falando especificamente do luto, é uma coisa que todos nós vamos passar. Tem pessoas que aquilo vira uma tragédia e não pode ser, porque a vida continua. Ela pode até sofrer, na minha opinião, mas ela pode sofrer menos. Você vai mostrar de que maneira ela vai lidar com essa dor, com esse sentimento. E agora mas você falou uma coisa bem importante, Val, que eu queria abordar,
porque é a questão da conversa com os amigos, né, com os familiares, que isso é muito importante para nós. A família pode... a família, os amigos podem ajudar muito, só que existe uma limitação. Então, a família e os amigos, eles são o nosso porto seguro. Adorei então, isso, porque aí sempre, como é que a família pode ajudar? Sempre, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nós temos que ter as pessoas a quem a gente possa recorrer, né, para ajudar a resolver os nossos problemas. Mas existe uma limitação nessa ajuda, porque um conselho de um amigo, ele vai estar baseado naquilo que esse amigo faria se estivesse no seu lugar. Por exemplo, ele não é uma ele ajuda não é profissional. imparcial. Ele não é, o psicólogo, ele consegue se colocar de forma imparcial. E é isso, né, que uma pessoa, quando sem está aquela doente, expectativa de precisa. você vai ter que fazer isso porque vai ser o melhor para você. E sem contar que a família vê de uma maneira. E, por exemplo, a relação, na maioria dos casos, de mãe e filha, tem a questão da mãe e da filha. Sim, porque quando envolve emoção, você não consegue ser imparcial. Você vai querer que aquela pessoa, para o bem dela, faça aquilo que você daquela gostaria maneira, que ela fizesse. Mas é a sua visão. Mas é a sua visão. Então, por isso que a família pode ir até uma altura. Até uma altura. Depois a ajuda de um profissional. Importante, né? Mas eu acho que é isso. De repente, você conversando com as pessoas da família, sempre tem um que é mais sensível e vai detectar. Eu acho que o essencial, o primeiro passo, digamos, para chegar num profissional. Mas você trata de diversos temas na família. Como é que a família pode ajudar nesses conflitos assim e depois passar para uma ajuda profissional? É justamente isso, aconselhando, né, ajudando a pessoa a entender se ela está no caminho certo ou não está. Mas como eu te falei, existe aquela limitação. Quando ela chegou nesse ponto e percebe que a pessoa não conseguiu dar conta, né, então as familiares também podem orientar, ajudar uma busca profissional. Com a sua experiência profissional e trabalhando com a família, quais os temas mais recorrentes, os mais, digamos assim, isso sempre acontece? Quais os principais temas, digamos assim? Assim, eu acho que cada sofrimento da pessoa, ela tem que ter uma atenção especial, né? Porque é a dor da pessoa. Sim. Mas existem temas realmente, Val, recorrentes, que são mais recorrentes, que eu acho que sexo, dinheiro e educação de filhos é o que mais acontece, que há mais procura, dúvidas, né? Mais dúvidas sexo, das pessoas, dinheiro e educação de filhos. Então é isso, Val. Qual é o momento? O momento é quando você percebe, né? Porque conflito não é o problema numa relação. Todos nós temos e é necessário. O problema é como nós lidamos com esses conflitos. Ai, adorei conversar com você, Essa é a questão, né? Como nós lidamos com esses conflitos. Com esses conflitos. Né? Muito bem, eu adoraria ficar aqui conversando, mas tinha que fazer um programa só de psicologia, porque o tema é muito interessante. Então, obrigado, sucesso no seu trabalho e adorei conversar com você. Obrigada, Val. Também adorei conversar com você, foi um prazer.